culto aqui, para que todo o estado de São Paulo saiba, não é só o estado de São Paulo, é outros estados também, para que todo o estado de São Paulo, e onde chegar o sinal da Rede Gospel, que as pessoas saibam que aqui em Ribeirão Pires existe uma igreja viva, que sabe adorar a Deus, e aonde o Senhor se manifesta de forma liberal e poderosa. Quantos acharam o verso, digam amém. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler o verso de novo. Eu vou ler a primeira parte que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vocês completam o verso dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos dizem amém por este verso? Queridos, este verso está inserido dentro de um contexto interessante. Jesus chama os seus discípulos para fazer, na verdade, com eles uma pesquisa acerca de como os homens estavam interpretando o ministério de Jesus Cristo. E ele olha para os discípulos e diz: meus discípulos, digam-me uma coisa aí. Quem dizem, vocês que estão aí sempre envolvidos no meio do povo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos tomam a palavra e dizem: Senhor, sempre que falam de ti, te comparam com um grande profeta. Nós já ouvimos pessoas dizerem que tu tens aí a semelhança de João Batista, o profeta da atualidade. Já ouvimos pessoas dizerem que tu tens os traços de Isaías ou de Jeremias, ou que tu tens a semelhança de Elias. Sempre te comparam com um grande profeta da atualidade ou do passado. Jesus disse: muito bem, isto é o que dizem os homens. Agora eu quero saber de vocês: quem dizeis vós ser o filho do homem? E Pedro, afoito como sempre foi, tomou a palavra rapidamente e disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E assim como tu dizes que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute bem, a igreja católica romana, ela tenta dizer que quando Jesus disse essas palavras, ele estava se referindo a Pedro, dizendo: olha, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E eles dizem até que Pedro foi o primeiro papa da igreja, porque a igreja foi edificada sobre ele. Mas quem lê a palavra e estuda, vai lá no original grego e vê que Jesus usou ali um trocadilho. Pedro no original grego é Petros, e Jesus diz: eu digo que tu és Petros, Pedro. Petros quer dizer fragmento de uma pedra, pedaço de uma pedra. Mas sobre esta pedra, ele usa no original grego a palavra Petra, que quer dizer pedra angular. Jesus disse: eu digo que você é Pedro, um fragmento de pedra, mas sobre a pedra angular que sou eu vou pegar fragmentos como você e vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você pode dizer glória a Deus, levante a sua voz e glorifique.
Há uma outra coisa interessante aí. Quando Jesus diz portas do inferno, se você for buscar no original, é uma referência ao poder da morte. Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou edificar a minha igreja e o poder da morte não prevalecerá contra ela. Ou seja, se tem alguém achando ou pensando que este grupo de homens que eu reuni para iniciar o meu ministério aqui, logo daqui a alguns dias vai morrer, me permita o uso da expressão, vá tirando o cavalinho da chuva, porque o poder da morte não influenciará a minha igreja, ela continuará avançando, porque ela é igreja vitoriosa. Agora escute, quando Jesus diz estas palavras, ele apresenta aí, sem sombra de dúvidas, a maior e mais importante promessa que ele poderia deixar a nós nesta noite. Sabe qual é a promessa? Olha aqui: eu e você fazemos parte da igreja vitoriosa. Nós não pertencemos a uma igreja fracassada, nós pertencemos a uma igreja que vence, porque o dono dela, Jesus Cristo, vence com ela. Dá para dizer amém ou não? Então diga comigo assim: eu pertenço à igreja vitoriosa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, você faz parte da igreja vitoriosa. A igreja que você pertence é a igreja de Cristo. As portas da morte não prevalecerão contra ela. Levante a sua voz esta noite e exalte ao Senhor. Esta é a igreja que completa 28 anos hoje. Agora escute bem: por que é que a igreja de Cristo é vitoriosa? Quais são os motivos, as razões que envolvem esta igreja a ponto de fazê-la perseverar e prevalecer diante de todas as circunstâncias dos dias presentes? Há três grandes motivos, ou há três grandes forças, ou há três grandes ações que levam esta igreja a ser uma igreja vitoriosa. E eu quero citá-las rapidamente, porque eu já disse que eu não vou cansá-los. A primeira razão pela qual a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, a primeira razão pela qual eu faço parte da igreja vitoriosa, a primeira razão pela qual estamos completando 28 anos de vitória, é porque, em primeiro lugar, esta igreja age, esta igreja trabalha sob a influência do poder da oração. Escute bem, o Senhor Deus, falando a Davi, ele disse assim: Davi, eu vou congregar o meu povo no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Eu vou repetir essa frase: eu os alegrarei na minha casa de oração. Ao dizer estas palavras, Deus estava dando não só a Davi, mas a mim nesta noite e a você, um grande, poderoso argumento para combatermos a teoria de que orar é sacrifício, orar é perder tempo, orar é fazer sacrifício além daquilo que nós podemos fazer. Não, senhores, orar significa usar uma oportunidade dada por Deus para que o nosso coração se encha de alegria. Sabe por que isso? Escute bem, daqui a pouquinho você vai glorificar. Porque todas as vezes que nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem fechado ou agravado ou surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isto me dá o argumento
argumento para dizer o que vou dizer esta noite. Não obstante algumas orações ainda, eu vou repetir, não obstante algumas orações ainda não tenham sido respondidas, isto não é prova de que Deus não ouviu a oração. Se Deus ainda não mandou a resposta, é porque não chegou o tempo da resposta. Mas que Deus ouviu, e na hora certa Ele vai dar aquilo que você está pedindo. Aleluia! Quando você convida determinados irmãos para orar, o argumento que eles usam é o seguinte: é muito difícil, pastor. Fosse uma reunião de adoração, eu viria, passava a noite toda.